Boa noite, meu nome é Lucas Miranda e eu faço a matéria de controladoria estratégica com o professor Júlio e eu vou estar abordando agora o tema do procedimento operacional padrão, comumente chamado de POP, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, aprofundando um pouco mais. A gente tem um conceito do POP, né? Ele basicamente ele é um documento elaborado de forma científica que serve como um roteiro para segmento de atividades que compõem um processo, né? Então, diversos processos eles possuem várias atividades. Essas atividades elas possuem responsáveis, né, pela execução delas. E a gente precisa de certa forma medir como que a gente pode fazer para que essas atividades sejam feitas da melhor maneira possível, né? Então, todos os detalhes sobre a atividade de um processo são contidos num POP, né? E essas atividades elas possuem ordem, né? E os insumos que devem ser utilizados para ela. E é basicamente isso. Se a gente tomar um exemplo industrial, por exemplo, como a galvanização do aço ali na CSN, a gente sabe que um processo desse precisa de várias atividades, né? Pequenas atividades que o compõem. Então, se a CSN não tomasse o cuidado de estabelecer um procedimento padrão para eles, né, de padronizar essas atividades, como que sairia o aço galvanizado, né, no final da linha de produção deles? Poderia ter várias variações, poderiam ter erros, então a gente precisa criar um procedimento para isso, um procedimento padrão para isso, para que grandes variações não ocorram, né, para que exista um padrão de qualidade para essa indústria, né? Trazendo um pouco mais para a realidade social, que nem todo mundo tem acesso a uma realidade industrial, se a gente pegar uma empresa de restaurantes enorme como o Bob's, por exemplo, eles fornecem comida para o mundo inteiro, né? Eles fornecem fast food para diversos consumidores em diversos países. Se a gente comesse hoje um Big Bob aqui em Volta Redonda, daqui uma semana a gente comesse em São Paulo, e daqui um mês a gente comesse na Itália, esse mesmo Big Bob seria um hambúrguer muito parecido, né? Tanto daqui, quanto de São Paulo, quanto lá da Europa. Por quê? Porque esse hambúrguer ele é um hambúrguer padronizado. É claro que se a gente fosse para o México, por exemplo, lá teriam várias variações de acordo com a cultura deles. Você poderia encontrar um hambúrguer apimentado, alguma coisa assim. Mas o hambúrguer padronizado é sempre o mesmo, né? Então tem essa garantia de qualidade. Se você quiser comer um hambúrguer lá no México, né, você consegue comer, mesmo você sendo brasileiro. Dando um início histórico, né, um breve histórico para o POP, ele teve seu início mais ou menos na década de 40, no pós-guerra, de acordo com a empresa Toyota, né, essa empresa estava praticamente falindo, que foi quando 3 colaboradores, eles tiveram algumas ideias um pouco inovadoras, né, algumas estratégias de produção diferentes da época, e foi aí que eles criaram o sistema de produção da Toyota, né? O sistema Toyota de produção, que mais tarde viria a se chamar Toyotismo, né? Com curiosidade, foi a primeira aplicação de qualidade, né? Gestão de qualidade que existiu. O resultado foi um grande sucesso, a Toyota se reestruturou e acabou crescendo, né? voltando a crescer. Isso só foi possível através de algumas padronizações que trouxeram um controle de qualidade, né, para a linha de montagem deles, né? Falando um pouquinho sobre o funcionamento do POP, né, a gente já disse qual o conceito dele. Um POP ele é um documento que ele basicamente ele serve para o segmento de atividades. Então, dentro disso, qual que é o seu funcionamento? O POP ele funciona apresentando instruções, né, das sequências de atividades que compõem um processo e qual a frequência com que essas atividades devem ser feitas, né? Para isso, ele segue alguns elementos, né? Ele vai ditar, basicamente, as atividades que vão ser cumpridas, os responsáveis por cumpri-las, qualquer material que vai ser utilizado, né, nessas atividades, como a gente já disse antes, e ele pode possuir, por exemplo, um checklist, né, de acordo com que as atividades vão sendo cumpridas ao longo do processo.
colaboradores eles vão dando ok, né, que essas atividades foram feitas, e é assim que eles funcionam, né? Eles funcionam de acordo com normas e de acordo com... Eles são elaborados também de acordo com alguns outros pontos que a gente vai falar mais pra frente. Como é que é feito um POP, né? A elaboração de um POP. Inicialmente você precisa identificar um processo que necessite de um procedimento operacional padrão. Pode ser qualquer processo, vai depender da sua empresa, da sua necessidade. Você deve reunir os profissionais que possuem know-how nesse campo, né? Então, se você vai fazer um POP para a saúde, que vai ser um POP que a gente vai analisar daqui a pouco, você precisa de enfermeiros, você precisa de médicos, você precisa de profissionais que possuem experiência naquilo, porque eles vão trazer informações para você acerca do procedimento que você quer padronizar, né? Que informações são essas? Se a gente for para o setor industrial, por exemplo, quanto tempo que demora para uma atividade ser terminada, né? Às vezes o tempo de execução dessa tarefa é importante. Então, um profissional pode te falar sobre isso, né? Claro que ele não vai ser a única coisa que você vai pesquisar, né? Você vai ter uma literatura sobre o assunto que também vai servir bastante, mas isso é indispensável. Os profissionais, os colaboradores, eles são sempre indispensáveis na elaboração de um POP. Reunidos esses profissionais, consultados, né, feitas as entrevistas e reunidas as informações, você deve elaborar um grupo para a elaboração do POP, né? E feito o documento, né, ele vai funcionar como um guia que vai descrever para você detalhadamente os aspectos sobre as atividades que esse procedimento vai realizar, né? E precisa que essas atividades sejam realizadas para que ele exista, né? Cada POP é diferente do outro, então você não pode usar um POP como cópia. Porém, existem alguns pilares, né, que normalmente são comuns a todos os POPs, né? A gente vai listar alguns deles aqui. Por exemplo, o sumário. É muito comum você encontrar um POP com sumário porque ele facilita bastante. Às vezes o colaborador ele tem alguma dúvida sobre o fluxograma, por exemplo, que é outro ponto que a gente vai abordar aqui. Ele não precisa estar olhando o POP inteiro, ele pode ir direto na página 6, né, que vai estar lá no sumário, que é o fluxograma. Então isso poupa um pouco de tempo, deixa o POP um pouco mais objetivo, né? O nome do procedimento, os colaboradores precisam saber disso, né, para execução. Os objetivos do mesmo, né, que aí você sabe qual o propósito que essas atividades estão sendo feitas, né? O local a ser executado, que determina mais ou menos a aplicabilidade do POP, né? Se um POP ele é designado para UTIs, né, unidades de treinamento de tratamento intensivo, e para unidades de emergência, ele vai funcionar lá, ele não vai funcionar fora de lá, ele é específico. Os responsáveis pela execução e o responsável pela elaboração do POP, a gente vai ter sempre um responsável, um gestor, né, daquele POP, o cara que elabora, né, para quem você deve reportar dúvidas e demais coisas, e os responsáveis pela execução do POP, né, que são os colaboradores que vão fazer parte das atividades que compõem o POP. Documentos de referência, basicamente qualquer coisa que você encontre na literatura sobre aquele procedimento. Normalmente você não vai criar uma atividade dentro do próprio, um procedimento dentro do POP, mas você vai pegar de outro manual, de alguma coisa que já tenha isso, né? Então você precisa referenciá-lo. Definições de sigla, né? POP é uma sigla de procedimento operacional padrão. Então, se o seu POP possui várias siglas, você deve criar uma lista e colocar todas as informações acerca dessas siglas, né? Esclarecer. Os materiais a serem utilizados, né? A descrição das atividades, né? O ordenamento delas, né? Primeiro você tem que descrever o que cada uma é e depois ordená-las, né? A frequência de atualização do POP, que é muito importante, né? Cada POP ele tem uma data de elaboração e a partir dessa data, de acordo com a necessidade estabelecida pelo gestor, né? Pelo cara que fez o POP, né? Esse POP ele vai ser revisado, né? Porque um POP pode ficar obsoleto daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, vai depender da necessidade. E os anexos, né? Podem ser fotos, imagens, diagramas, fluxogramas, qualquer coisa que auxilie na objetividade desse POP, né? Na facilidade da explicação das atividades. Qualquer coisa que auxilie é bem-vinda, mas não é necessário. Bom, dado isso, fica bem fácil de entender que o objetivo do POP é garantir o funcionamento do procedimento, né?
Para isso ele vai fazer diversas padronizações das atividades, né? E vai dar diversos conceitos, né? Subentende também que como segundos objetivos a gente tem uma garantia de qualidade, garantia de funcionamento do processo, fornecimento de confiabilidade às atividades executadas pelos colaboradores, né? E minimização de erros e variações do resultado final. Né? Qual que é a importância do POP? Falando um pouquinho sobre a importância dele. Qualquer empresa ou organização, desde uma pequena empresa até uma grande empresa, ela possui processos que não podem ser executados de forma errada. Que, caso sejam executados de forma errada, pode causar desastres, como por exemplo uma cirurgia, né? ou simplesmente um prejuízo, né? Que já é algo negativo para a empresa. Né? Se a gente for falar do campo de grandes empresas, né? Empresas que atuam no mundo inteiro, como por exemplo a Samsung e a LG, que são duas empresas que vendem eletrônicos para o mundo inteiro, se você tem um POP, né, aplicado na produção dessa televisão, você garante que aquela qualidade será perpetuada. Então você oferece uma qualidade inicial e através do POP você perpetua ela. O cliente ele vai sempre saber que se ele comprar uma televisão da LG e da Samsung, ele vai ter aquela qualidade, né? E da mesma forma que se você utiliza dentro do POP, algum POP atrelado à produção das televisões, né? Você utiliza as normas de segurança, né? Que muito provavelmente é utilizado, claro. Você garante que o produto final é um produto seguro. Sendo um produto seguro, você garante que a interação entre o consumidor final e esse produto é segura, né? Não oferece riscos. Isso é importantíssimo. Tomando como outro exemplo a área da saúde, né, a gente entende que é uma área muito sensível, né, não é à toa que os POPs são exigidos pela Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela exige que sejam feitos POPs na área de saúde para os procedimentos. Né. É uma área que precisa de garantia máxima de qualidade, então os POPs eles atuam padronizando os procedimentos, né, não só para otimização de recursos e etc., mas para garantia de qualidade de um serviço oferecido com maestria. Né? São serviços que não podem dar errado, né? Precisam ter seus erros minimizados ao máximo. Né? E o POP garante isso, né? Garante que nenhum desvio acontecerá nas atividades. Caso ocorra, são outros problemas. Né? Talvez precisa ser revisado, mas o POP, né, em si ele garante isso. Quais são as vantagens na utilização de um POP? Bom, a organização que utiliza um POP, ela tem como principal benefício a garantia da qualidade, né, dos seus produtos. Ao padronizar os seus processos, você garante que não vai existir muitas variações dentro dele. Então você garante qualidade. Né? A padronização ela acaba garantindo que um documento, né, ele seja entendido por todos. Então o POP ele funciona como uma linguagem única. Ou seja, se você tem uma franquia, por exemplo, de novo voltando ao Bob's, se você tem uma empresa que tem franquias de restaurantes, né? Quando você abrir uma franquia em outro local, você não precisa retreinar todos aqueles funcionários. Você tem POPs, né? Não só POPs, essa empresa utiliza mais procedimentos, mas principalmente POP. Você não precisa retreinar, você não precisa treinar esses novos funcionários. Esses funcionários, eles, de acordo com esse documento, que tem uma linguagem simples e objetiva, ele aprende de maneira bem fácil. O treinamento dele é bem fácil, bem curto e menos custoso, né, do que seria se não existisse essa padronização. Com isso, a gente reduz os riscos, né? A gente reduz riscos de acidente de trabalho, por exemplo, né? Porque o POP ele descreve muito bem as atividades, né? Quando você tem uma atividade de crítica, ele descreve essa atividade, né? E apresenta soluções para você lidar com ela, né? Então é uma ferramenta muito útil. Né? E finalizando o trabalho, falar um pouquinho sobre uma análise de um POP que eu fiz em relação a um procedimento operacional padrão de coleta de sangue arterial para gasometria. Né? Inicialmente é um POP bastante extenso, é um POP um pouco diferente do que eu havia em contrato, né? Mas é um POP bastante interessante porque ele ressalta a importância da padronização de alguns procedimentos, né? Em algumas áreas, como por exemplo a área da saúde. Né? Esse POP ele dá início, né? Com
todas as informações necessárias, nome do responsável, né, que elaborou, nome do responsável pela revisão, a data de elaboração, né, o setor para o qual ele é aplicado, que seriam as UTIs e as MGs, que são as unidades de tratamento intensivo e as unidades de emergência, os agentes que vão estar interagindo com essas atividades, que são os enfermeiros e os médicos, né, todas as informações são encontradas, né. E um conceito a mais, que é o conceito de gasometria, né, é necessário ter esse conceito para a realização desse procedimento, né, que é basicamente uma análise de gases no sangue arterial, né. Com base nisso, os profissionais podem realizar o procedimento, né. O POP ele segue com indicações e contraindicações, né. No caso, o médico ele é responsável pela prescrição da coleta de sangue, né, pela gasometria, né. Então, dado o aval do médico, o POP entra em ação para a realização do procedimento, né. E ele escreve, né, quando que esse POP deve ser indicado ou não, né, através de alguns autores, né, através da literatura encontrada sobre o POP, né. Esse POP ela foi elaborado por um artigo. Todos os materiais necessários, e aqui a gente encontra um material crítico, eu diria assim, né, que é a utilização da seringa, né. A seringa, nesse caso, é um material que ela vai variar quanto ao tamanho, né, quanto à utilização dela. Então, na hora da seleção dessa seringa, você precisa que o profissional preste bastante atenção no que ele está fazendo, né. Por isso que o texto sobre a seringa é um pouco mais extenso, né. Precisa de uma atenção sobre isso. E após isso começam as etapas do procedimento, né. Após a prescrição médica, começa a realização, né. Para isso, é necessária feita uma punção de sangue, né, que é basicamente uma coleta de sangue, uma retirada de sangue através da seringa. São dadas os procedimentos higiênicos, né, que são feitos pelos enfermeiros, né. E uma ressalva aqui para o paciente. O paciente nesse procedimento, ele atua tanto como agente como como sensor, né, em algumas etapas. Então, é necessário que o enfermeiro tenha um tato com o paciente um pouco maior, né. Acalme o paciente e lide junto com ele durante o procedimento, né. É algo um pouco diferente do que eu havia visto em outros procedimentos, em que bastava fazer a atividade, caso tivesse feito, você passa para a próxima, né. Então, você precisa de toda uma análise, né. Caso o paciente não esteja ventilando direito, caso o estado dele inicial, que é previsto, não seja o correto, não pode ser feita a coleta de sangue e por aí vai. Então, mostra como que deve ter como que o cuidado nessa área é muito importante, como o POP auxilia isso, né? Porque o enfermeiro ele tem ao lado dele ali aquelas informações e que ele pode consultar, ele não precisa ficar em dúvida, né? Que é muito importante você não ficar em dúvida num momento desse, né? E a conclusão que eu tive após a análise desse POP, né, é que eu percebi um pequeno erro, acredito eu, que basicamente é a não descrição de uma frequência de revisão desse POP, né? Os autores eles não deram uma frequência para a revisão do POP, então eu acredito que isso tenha faltado, né? Talvez tenha passado batido, alguma coisa assim. De resto, todos os pontos importantes da estrutura do POP foram respeitados, né? Eu encontrei todos eles no corpo, né? E eles utilizaram bastante literatura sobre o tema para a confecção desse documento, né? Foi bastante interessante. Utilizaram entrevistas também com enfermeiros e com médicos, né? Profissionais que têm um know-how nesse campo. E basicamente é isso. Muito obrigado.